Começando mais um Café com Jeves, quinta-feira, 12 de fevereiro, 8h13 da manhã, ao vivo dos estúdios do canal Bica Galo, em Belo Horizonte. Ai, gente, tem muita coisa pra falar aqui, viu? Muita coisa pra falar. Vocês vão falar que... Hoje vocês vão falar, nossa, Jeves, você tá corneta, hein? Ah, mas se você acha isso, você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda, tá? Bom, vamos falar aqui dessa atuação principalmente defensiva medonha, terrível do Atlético, né? Dureza, gente. Nada fácil assim a gente falar de ontem, mas a gente tá aqui para isso, né? Então bora aí trazer as notícias do Galo aqui, bora trazer um mini pós-jogo, bora trazer a opinião da galera. Então, em confiança, peço que você deixe o seu like aí para nós, né? Tanto aqui no canal Bica Galo quanto no canal do Jeves também, né? E bora tentar comentar, bora tentar explicar o que pode estar acontecendo, né? Eu tenho aqui alguns cortes, entrevista do Sampaoli, eu tenho alguns cortes aqui, entrevista dos jogadores, então eu vou fazer um pós-jogo aqui, né, mais completinho aqui no Café com Jeves, e também trazer alguns números, né? E, claro, algumas opiniões aqui que os números, eles acabam confundindo, né? Bom, o Atlético empatou ontem 3-3 com o Remo dentro da Arena MRV, diante de um público de 16 mil pagantes, gente. 16 mil pagantes. Impressionante, a torcida abandonou o time. Nossa, Jeves, eu não acredito que você tá falando isso. A torcida abandonou o time. Ah, não, mas a SAF. Ah, não, mas eu não gosto do Rafael Menin. Ah, não, mas o Rubens Menin é isso. Ah, mas o Paulo Brax não contrata. Amigo, a torcida abandonou o time. A gente é da época aí que a torcida, meu amigo, a gente tinha aí Rubens Cardoso, Thiago Feltre, Tesser, Thiago Cavalcante, tava lá, ó, 40 mil, 50 mil. Série B, o Atlético bateu um dos recordes, né? Foi um dos maiores públicos da época, né? Mas enfim, são outros tempos e eu também não tô aqui para culpar o torcedor, não, mas a torcida mudou. Mudou e eu posso falar isso porque eu vivi a época boa da torcida. A época que o torcedor apoiava o Galo, independentemente do que acontecesse. Se tivesse perdendo, se fosse rebaixado, se a gestão fosse o Ziza, se fosse o Ricardo Guimarães, se fosse o Calil, se fosse o Paulo Cury, o Nélio Brant, o Afonso Paulino e tantos outros, Sérgio Sete Câmara, até o Sete Câmara, né? Então, assim, eu vou te falar, realmente mudou bastante as coisas, né? Cara, não tô falando que a culpa é da torcida, mas eu comecei a falar disso aí, tá? Mas, assim, eu acho que a torcida mudou e isso aí é uma opinião pessoal minha, né? De quem viveu outros tempos de torcida sem um condicionamento, né? Tipo assim, do que estava acontecendo. Enfim. Dito isso, todo mundo tem culpa. De cima a baixo. Dos donos do clube, os diretores do clube, a comissão técnica, os jogadores, todo mundo tem alguma culpa. Eu vou começar a minha análise de hoje trazendo aqui os números do Jorge Sampaoli desde o seu retorno no Galo, tá? O Sampaoli, ele tem 34 jogos, 10 vitórias, 16 empates, então ele empatou praticamente 50% dos jogos que ele disputou, 8 derrotas. 45% de aproveitamento, com 44 gols feitos, 37 gols sofridos. Ele sofre mais de um gol por jogo. Em 2026 são 10 jogos, 2 vitórias, 7 empates e uma derrota, com 43,3%. Então, o aproveitamento dele, que já era horrível em 2025, conseguiu piorar em 2026. 14 gols feitos, 12 gols contra. Jeves não teve pré-temporada. Jeves, o calendário é muito cruel para todo mundo. Para todo mundo que tá no nível do Atlético, é cruel, tá? Então, assim, os números do Sampaoli bizarros, né? Bizarros os números do Sampaoli. Antes de eu trazer entrevista, antes de eu trazer análise, quero trazer uma pequena reflexão que aí vocês podem responder na medida que vocês quiserem aí no chat. Essa reflexão eu postei ontem nas minhas redes sociais, no X, né, no Twitter, quem me segue lá, Jeves_Galo, e eu fiz algumas perguntas
que nem todas elas a gente tem resposta. E nem todas elas vocês precisam de concordar. Começando, o que adianta ter 6 zagueiros, que é o que o Paulo Brax falou em entrevista lá na HG Play, se o que presta está machucado? Lianco. Por que não priorizam o zagueiro? Por que o sistema defensivo não é prioridade? E aí eu tô falando de zagueiro, volante, tudo mais. Por que o Sampaoli não coloca o Cassierra, que é alto, é centroavante num jogo chuvoso, de bola alta? Por que o Bernard foi usado como último homem de ataque, no meio de 3 zagueiros? Por que o Coelho não saiu para entrar o Dudu ao invés de ser deslocado para a direita? O Minda tá treinando? Por que o Vitor Hugo não é titular no lugar do péssimo Alonso? E não que o Vitor Hugo seja uma solução, mas se não tá dando nada certo com o Alonso, coloca outro. No final, muitas perguntas e muitos culpados. Então, assim, tem outras coisas que eu pensei. Scarpa. Por que o Scarpa não é titular? Ah, mas o Scarpa não tem energia. O Scarpa tem anemia. O Scarpa não sei o quê. Ele tem 4 assistências na temporada. 4 assistências. Ele foi reserva em praticamente todos os jogos. Sabe? Então, tipo assim, algumas coisas, velho, não dá. Não dá. E falando um pouco do jogo, o Atlético simplesmente amassou a equipe do Remo no primeiro tempo. Amassou a equipe do Remo no primeiro tempo. Fez uma partida ali muito interessante de criação. Criou um monte de oportunidades. Uma bacia de gols perdidos pelo Coelho, pelo Reinier, né? E por outros jogadores, mas principalmente pelo Coelho. O Coelho perdeu 2 gols debaixo da trave. Debaixo da trave. Né? 3 se bobear, porque ele teve uma que ele ganhou na disputa ainda e ele tocou para fora na saída do goleiro. Então, assim, o Coelho, o que ele finaliza mal é brincadeira, velho. É brincadeira. O que ele tem de jogador inteligente e importante, ele finaliza mal. Então, a tomada de decisão do Coelho, assim, é de um coelho. Impressionante, cara. Impressionante como ele finaliza mal. E eu venho falando isso sistematicamente aqui. Aí a gente fica assim, poxa, né? A situação aqui do Coelho, né? É um jogador que ele ajuda muito o time, é um jogador que cria, é um jogador que dribla, só que para finalizar é o mesmo nível do Rony, cara. Precisa me desculpar, mas é o mesmo nível do Rony. Talvez até para baixo, entendeu? Então ele finaliza muito mal todas as jogadas praticamente. Quando ele faz um gol é porque o negócio ali realmente ou estava muito fácil, ou então houve uma falha defensiva do goleiro, porque ele não tem um negócio ali de colocar a bola no canto, que também não tem tanta dificuldade assim. Então, num jogo onde o Atlético poderia ter criado aí, ou melhor, criado não, feito, executado 3 ou 4 bolas na rede no primeiro tempo, conseguiu uma, né, numa jogada em que o Vitor Hugo, gente, jogadoraço o Vitor Hugo, tá? Esse aí eu tiro de todas as minhas críticas, de todas elas. Inclusive, tampando a minha boca. Vitor Hugo, bom zagueiro, bom meia. Jogador interessante, jogador que sabe conduzir a bola, que dá cadência para o jogo, acelera na hora que tem que acelerar, tem um ótimo passe, tem drible, tem visão de jogo, né? Tem presença de área. Vitor Hugo, meia. Né? O pessoal chama de Vitinho, de Vitor e tal, mas assim, muito bom jogador. E eu me arrisco a dizer que é o melhor jogador do Atlético, o mais regular de todos na temporada de 2026. Então, gostei muito do Vitor Hugo, né? Em todas as partidas, praticamente, eu acho que ele foi muito bem, mas muito bem mesmo. Né? Então, fica aí um destaque positivo, né, pro Vitor Hugo, né? Pro Vitor. Falar Vitor, né? Porque Vitor fica melhor. Pro Vitor Meia, camisa 30. Bom, seguindo aqui, eu acho que o Atlético ele tem essa situação de perder tantos gols. Isso é uma coisa tão da gente, né? Uma coisa tão sistemática historicamente, que vai passando jogador, entra jogador, passa ano, passa década, e a gente sempre tem esse negócio de perder tantos gols. Né? Então, assim, isso atrapalhou muito, né? E, por outro lado, o tanto que o Atlético tem de dificuldade para conseguir fazer o gol, não estou falando de criação, o tanto que tem de dificuldade para conseguir fazer o gol é o que o Remo tem, ou outros adversários também, têm de facilidade para chegar ao gol do Galo. Velho, é impressionante. Parece que tem ali futebol de prego, velho.
entendeu? Alan Franco, pelo amor de Deus, no Alan Franco no primeiro gol. Uma marcação cerca Lourenço, não pressiona o cara, não coloca o pé, não incomoda, deixa o Aleph Manga fazer o que quiser lá. Aí ele rola pro meio da área lá, a bola bate no Renan Lodge e o Alonso também, como todos os jogos. Alonso horroroso, péssimo. Zagueiro de time de time pequeno da Série A, gente. Pra baixo. Não tem nível para jogar no Atlético. Eu tô falando isso aqui todo jogo. Entendeu? Aí vai e o Vitor Bueno empata o jogo, né? Então, assim, os caras têm uma facilidade para conseguir fazer gol no Atlético impressionante. Entendeu? Impressionante. A dificuldade que o Galo tem para fazer gol é proporcionalmente igual ou proporcional ao que tem a facilidade dos adversários de fazer gol na gente. Entendeu? Impressionante. Ontem também, além dessa situação do Alonso, o Remo voltou para o segundo tempo, parecia que era o Remo que estava jogando em casa. Colocou as duas linhas do Atlético atrás, o Patrick de Paula ditando ritmo, botando para correr lá de um lado. Depois entrou o Iago Pikachu, mas como é que chama o rapaz que estava lá do outro lado? Deixa eu conferir, deixa eu lembrar aqui. O Aleph Manga de um lado e o Vitor Bueno de outro, dando um trabalho danado. O tal do João Pedro, centroavante lá, naturalizado africano também, dando um trabalho danado lá no meio dos zagueiros. E o Patrick de Paulo orquestrando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O Remo tem um volante. O volante que o Galo não tem, o Remo tem. Leonel Pico. Leonel Pico, jogador que veio do futebol argentino. Que isso, cara. O cara destruiu demais nessa partida. Destruiu demais na partida. Jogador que foi muito importante para a equipe do Remo, né? E um cara ali que realmente. Não tô falando que o Atlético tem que contratar o Leonel Pico, não, mas ele teve 4 recuperações de bola, ele ganhou todos os duelos que ele disputou pelo alto e teve 9 contribuições defensivas, tá? O Leonel Pico. Então, assim, é um cara que o Remo tem um jogador que o Galo não tem, entendeu? Ao mesmo tempo que não dá pra gente falar que o Remo vai ser um time que vai brigar lá em cima. Pelo contrário. Pelo contrário. Acho que o Remo é um time que vai brigar embaixo na tabela. No primeiro tempo mostrou uma fragilidade absurda, principalmente dando muito espaço pro Atlético, só que o Atlético, como sempre, não consegue aproveitar. Se o Galo conseguisse aproveitar as chances ontem, era papo da gente estar comemorando aqui 4-1. Porque sem tomar gol a gente não fica, né? Com esse time aí, 4-2 então. 4-3 então. Mas era pra estar ganhando, era pra ter ganho o jogo. Pelo menos uns 4 gols era pra ter feito. Que tomasse 3. Porque aí também é parte desse time do Atlético hoje. Mas era pra ter ganho o jogo. A gente tá falando aqui de uma vitória dura, mas com muitos gols. Entendeu? E a gente tá falando de um jogo que teve um lance que, se não é o VAR, e legitimamente, na minha opinião, anulou o gol do Remo, do próprio Leonel Pico, né? O João Pedro, ele sobe, a bola bate aqui no braço dele, no bíceps dele, sobra lá para o jogador e tal, e acaba que anula o gol. Acho que fez sentido ali essa situação, né? Depois disso, o Juan ainda empata o jogo, né? O Juan ainda tem aquele negócio, né, cara? Assim, o Juan é o cara que ele é o mais esforçado ali da zaga. Ele pode não ter a grande qualidade, entendeu? Ele pode não ter a grande qualidade, mas ele é um cara que ele se esforça, ele dá carrinho, ele sobe, ele sua, ele tenta recuperar, ele se envolve com o jogo, entendeu? O Alonso não, velho. O Alonso é igual uma geladeira. Você sente que o cara ele não tá ali, entendeu? A presença do Juan é muito diferente, a transpiração é muito diferente, entendeu? Do Alonso. Então, eu acho que é um outro ponto também que é interessante falar, tá? Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Como prometido, buscamos mais notícias para vocês no canal de corte aqui, para vocês ficarem sempre bem informados de tudo que acontece. Então deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqui fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que vai passar daí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Fiquem à vontade, esse canal aqui é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, mais tarde voltamos com mais notícias para vocês. Para quem fica, um forte abraço e até a próxima, massa.